Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma semaninha aí com vocês, né? Que essa semana seja uma semana abençoada, que Deus nos proteja, nos livre e de todo o mal, não é isso? Então hoje, segunda-feira, nossa aulinha será de português e nós vamos hoje relembrar, que eu tenho certeza que vocês sabem, um pouquinho das conjugações verbais. Então, abram aí o livrinho de vocês na página, 119. Vamos abrir aí o livrinho na página 119? Então, assim que você abrir esse livro, você vai encontrar assim. Todos os verbos apresentam uma forma não conjugada chamada de infinitivo. Ou seja, para nomear um verbo, usamos o infinitivo. O infinitivo são verbos que terminam em AR, ER e IR. Então, todos os verbos terminados com AR, ER e IR, nós dizemos que eles estão no infinitivo. Ou seja, andar. Andar termina em AR. Correr. Correr termina em ER. Partir. Partir terminam em IR. Então, todos esses verbos aqui, eles estão no infinitivo. Deu para entender o que são verbos no infinitivo? Mesmo se nós estejamos fazendo a ação de, exemplo, Camila está correndo. Então, o verbo correndo, não é isso? Nós temos aqui a ação que Camila está fazendo. Ela está correndo. Porém, correndo pertence ao verbo correr. E correr está no infinitivo. Tá certo assim? Vamos continuar. Para indicar a ação expressa por esse verbo em um tempo determinado, precisamos conjugá-lo, ou seja, transformá-lo em um tempo verbal. Nós sabemos que os tempos verbais estão no presente, pretérito ou futuro. 3. Presente é o... Vamos lá. Então, para conjugar um verbo e transformá-lo em seu tempo verbal, ou seja, o tempo em que nós estamos, o tempo em que foi praticado esta ação. Pode ter sido no tempo presente, no pretérito ou futuro. Presente é o que a gente está vivendo agora, neste exato momento. Pretérito é o que passou, o que já foi passado, que a gente viveu algum tempo atrás, anos, minutos, hora, não é? É o pretérito. E o futuro é o que ainda irá acontecer. Então, nós temos aí, 3 tempos verbais. Então, para indicar uma ação no presente, utilizamos o tempo verbal presente, o que está acontecendo neste momento. O que passou, pretérito. E o que vai acontecer, futuro. Os verbos, como tia Érica já falou, no infinitivo, estão terminados em ar, ou ir. Não é isso? Os verbos que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. São os verbos terminados em ar. Os verbos terminados em pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Nós temos uma exceção aí do verbo por. O verbo por pertence à segunda conjugação. Mas, tia Érica, por termina com OR. E por que pertence à segunda conjugação se os verbos pertencentes a esta conjugação são os que terminam em ER? Sabe por quê? Porque antigamente, bem antigamente, o verbo por era escrito poer. Então, terminava-se em ER. Certo? Então, hoje não é mais poer, e sim por. Mas ele continua ainda pertencendo à
segunda conjugação. Tá certo assim? Então, vamos lá. Temos aí também que a gente deve entender que para a gente conjugar um verbo, nós temos aí os pronomes pessoais. O que são pronomes, tia? São aquele que substitui o nome. Então, os pronomes pessoais são eu, a pessoa que fala, tu, a pessoa com quem eu falo, e ele, a pessoa de quem eu estou falando. Nós, né? Somos todos juntos, vós e eles. Então, esses pronomes indicam aí as pessoas do verbo. Quando tia Érica perguntar assim, quem são as pessoas do verbo? Você vai responder, são os pronomes, tia. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E essas pessoas podem estar no singular, quando se trata de apenas uma pessoa. Eu, tu e ele, nós estamos falando de uma só pessoa. Então, está no singular. Nós, vós e eles, estamos falando de várias pessoas. Então, tem que estar o quê? No plural. Porque lembrem-se, os verbos, as ações, têm que concordar com o número. Se é singular ou se é o plural. Tá certo assim? Observe como se conjuga um verbo na primeira conjugação. Então, todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Então, no tempo presente, acompanha aí na página 119 com tia Érica. Tem uma tabelinha aí. O verbo é jogar. Primeira conjugação terminados em AR. Tempo presente, nesse momento. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. Então, no passado ou pretérito, eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Nós jogamos, vós jogastes, eles jogaram. E o futuro? Eu jogarei, tu jogarás, ele jogará. Nós jogaremos, vós jogareis e eles jogarão. Com a, tio, ó. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que observar o verbo para que ele concorde. Às vezes, as pessoas cometem muito erro, principalmente nas redes sociais. Quando se fala do futuro, da ação a ser praticada no futuro, mas coloca aí com M. Então, esse jogaram com M é passado, é algo que já foi feito. Jogarão com a, tio, ó, é o que vai acontecer. Eles ainda irão jogar, tá certo? Então, qualquer verbo, brincar, andar, falar, pular, qualquer verbo pertencente à primeira conjugação, todas as terminações no presente, no pretérito e no futuro é igualzinha a esse daí que está aí na sua tabelinha, tá bom? Agora vamos observar os verbos, como se conjugam os verbos pertencentes à segunda conjugação. Vamos lá? Temos que ter as pessoas do verbo, lógico, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, não é? E vamos conjugar agora. Verbos pertencentes à segunda conjugação são aqueles que terminam em ER, ok? Vamos lá? Presente, o tempo presente. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós vivemos, vós viveis e eles vivem. Agora o pretérito, ou seja, o passado que já passou. Eu vivi, tu viveste, ele viveu. Nós vivemos, vós vivestes, eles viverão com M, ok? Futuro. Eu viverei, tu viverás, ele viverá. Nós viveremos, vós vivereis e eles viverão. A, tio, ó, futuro,
ok? Temos aí uma atenção, que tia Érica já explicou. O verbo por pertence à segunda conjugação, porque antigamente sua grafia era poer. Com o passar do tempo, ele perdeu a vogal E, mas continuou a ser um verbo pertencente da segunda conjugação. Então, os verbos que pertencem à segunda conjugação, todos eles são conjugados dessa forma aí. Correr, viver, perder, fornecer, não é? Todos que terminam em ER, ok? Agora vamos passar para a página 120. Na página 120, você vai observar como se conjuga um verbo da terceira conjugação. Aí tem o verbo partir. Lembrem-se, os verbos pertencentes à terceira conjugação são aqueles que terminam em IR, ok? Pertence, à terceira conjugação. Vamos lá? No tempo presente, agora, neste exato momento. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Agora o pretérito passado. Eu parti, tu partistes, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Agora o futuro, que ainda vai acontecer. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão, com a, tio, ó. Certo? Qualquer dúvida, volta um pouquinho a videoaula, assiste novamente até entender tudo certinho. Certo? Combinado? Então, vamos aí para a atividade nas páginas 120 e 121. Também temos um pouquinho na página 122, certo? Então, primeiro, aqui, ó. Classifique estes verbos, escrevendo-os na coluna adequada. Os que pertencem à primeira conjugação, os que pertencem à segunda e os que pertencem à terceira. Todos já sabem, não é isso? Os que pertencem à primeira conjugação são os que terminam em AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. Não é isso? Segundo, dê exemplos de verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Você vai aí, ó, colocar qualquer verbo. Aí você coloca o nome, primeira conjugação. Coloca aí vários verbos que você conhece. Segunda conjugação e terceira conjugação, tá certo? Isso aí é uma resposta pessoal sua. Terceiro, sublinhe e classifique os verbos de acordo com os tempos em que se encontra. Tempo é o tempo verbal. Se é presente, se é pretérito ou se é futuro. Você vai primeiro sublinhar, tem a frase, o homem pensa, resolve e fala. Quais são os verbos dessa frase? Você vai sublinhar, ó. Sublinhar é passar um traço abaixo da palavra, não é isso? Sublinha. Depois vai dizer qual é o tempo em que esses verbos estão. Se é presente, se é pretérito ou se é futuro, ok? Quarto quesito. Complete o quadro seguindo o modelo. Aí o modelo tem assim, ó, tem o verbo e tem a conjugação. Aí tem vendeis, que é um exemplo. Vendeis pertence ao verbo vender. E pertence aqui conjugação. Vender termina com ER. Se termina com ER, pertence aqui conjugação. Segunda, não é isso? Então, a mesma coisa você vai fazer com os outros verbos abaixo, ok? Complete as frases modificando os verbos destacados de acordo com as pessoas. Então, quem é a pessoa do verbo? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, vamos lá. Ela estudou ontem, estuda hoje e estudará amanhã. Então, eles fizeram o quê? Eles estudaram ontem. Hoje eles fazem o quê? E amanhã fará o quê? Então, a gente tem que concordar sempre com o número, né? Se a pessoa está no singular ou se a pessoa está no plural, ok?
Vamos lá, o sexto. Conjugue os verbos abaixo em todas as pessoas. Observem que as pessoas aí, elas estão misturadas. Ela não tá na sequência, elas estão misturadas. Então, ó, atenção nisso aí, tá bom? E o sétimo, conjugue o verbo estudar nos tempos e pessoas pedidos. Observe o modelo. Tem aí o tempo presente, na página 121, o pretérito na página 122 e o futuro na página 122 também. Aí vocês fazem até aí, tá certo? Um grande beijo. Qualquer dúvida é só perguntar ou assistir novamente a videoaula. Até amanhã. Lembrem-se que amanhã é o dia da mamãe ir pegar a sua provinha na escola. Não pode mandar o irmão, a tia, ninguém, só pode ir o responsável. Ou seja, a mamãe ou o papai. E mais ninguém. Tá certo? Não adianta ir outra pessoa, porque não vai ser entregue a provinha. E vocês precisam realizar a provinha, porque também tem um prazo a ser entregue o cartão de resposta. Amanhã, na próxima aulinha, tia Érica vai explicar como funciona esse cartão de resposta. Tá certo? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Lembrem-se, estudem para a prova. Tchau!